E se você faz parte dos 99% das pessoas que acham que educar é uma tarefa super difícil, então bem-vindo a este bate-papo. Esse lugar aqui é para você. Porque hoje eu estou com a expert em maternidade e educação parental, Tati Cerqueira, que vai contar tudo pra gente. Afinal, ser livre é saber educar como a Tati. E ser chique não é dar uns gritos aqui em casa como os que eu dou, tá bom? Então, vem com a gente que você vai amar. Tati, super obrigada por aceitar esses meus convites malucos e topar bater esse papo com a gente. Eu tava já com você na cabeça há muito tempo para te fazer esse convite, porque, gente, a Tati fala de um assunto que interessa a todos nós. Né? Quem tem filhos vai se identificar. Precisa da Tati, Sim. Ponto. E a Tati é educadora parental, mas eu vou deixar você, Tati, conta um pouquinho dessa história pra gente. Eu já conheço ela, ó. Há bastante tempo. Muito antes de maternidade, mas eu vou deixar você contar essa sua transição, porque teve uma transição de carreira aí, né? Teve sim. Então, Então eu sou a Tatiane, 37 anos, sou filha, esposa, mãe, profissional, e eu acho que o item mais importante do meu currículo é a maternidade. Eu tenho 2 meninos. E eu comecei a estudar sobre educação parental há 8 anos atrás, quando eu descobri que estava grávida ali do meu mais velho. Porque eu sempre tive em mente que a gente precisa estudar para ser pai e mãe. Não basta apenas agir no instinto, sabe? Trazer a tua história e colocar ali para tua criança como a última verdade, porque recebeu dos pais. Ótimo é o que a gente recebeu, mas dá para fazer diferente. Como você falou, de gritar, às vezes de bater e não saber lidar com uma situação. É o desconhecido. Então, quando eu comecei a estudar, foi justamente para formar uma criança diferente da que eu fui, né? E começou com o meu mais velho, hoje eu tenho o mais novo. Eles são meus laboratórios ali em casa. Eu fiquei, antes disso, 15 anos no corporativo, dentro de uma multinacional bem importante. Dentro do RH também, recursos humanos, então já trabalhei muito com desenvolvimento humano. E agora com autoconhecimento, principalmente para mães, que são as mães. As mães são as pessoas que eu atendo hoje, porque para mim o trabalho começa com a nossa história e não só com a nossa criança. É uma reflexão na nossa criança, o nosso comportamento. Talvez é olhar um pouco pra gente, para poder saber o que projetar no outro, o que esperar do outro, né? Exato. Tudo é uma conexão. Eu acho que a verdadeira conexão, eu acho até que não existe conexão maior do que da mãe e do filho, né? E uma coisa interessante é que a gente sempre se preocupa muito com o enxoval, com os exames, claro, são muito importantes, mas com o chá de bebê. Com o chá de bebê. Ok, o externo, né? E o interno? E quando essa criança sai de mim e eu não tenho tempo, e eu quero voltar a trabalhar, e eu não sei lidar com essa vontade de não querer ter essa criança ali, e esse romantismo todo que a gente prega muito, pelo menos vê muito, de romantizar a maternidade. É um amor, sim, mas não é um amor que veio. Agora nasceu e nossa, não, é um dia após o outro. Normalmente nasceu e agora o que eu faço? Pois é. Eu vou contar da minha experiência mesmo, porque eu quando tive a minha primeira filha, a Gabi, que hoje tem 11 anos, eu lembro que eu cheguei da maternidade com ela, porque na maternidade até tava meio fácil, porque ela só dormia. Exatamente. Eu tinha ali as enfermeiras que me ajudavam com horário ela, certinho. A hora que eu cheguei em casa, eu lembro que eu vim com ela no bebê conforto, meu marido veio trazendo, eu falei, tá, e agora? O que eu faço? E esse umbigo, e o seio, e o leite? Não, e aí eu lembro que ela nasceu em maio e a semana era uma semana muito fria. E ela chorava muito, aquela coisa, aquele neném que dá aquele trabalho no começo. Ela chorava demais, eu não sabia o que fazer. Aí eu lembro que um dia eu tava assim, ó, sentada, tipo aquele negócio, 3 da tarde ainda de pijama, descabelada. E eu olhava da janela, tava chovendo, assim, tava garoando. Eu falava, o que eu fui fazer? Eu e meu marido, nós demoramos aí quase 10 anos para ter filho, né? A gente curtiu bem a etapa do casamento. E eu falava assim, gente, por quê? O que eu fui fazer da minha vida? Eu era tão feliz, agora eu tô aqui desse jeito. E sabe por que vem isso? É um luto. É um luto da sua vida como era para uma vida nova. Então, essa quebra é muito importante. É aí que você não consegue se conectar com a criança, porque de fato ela te proporciona situações ali que você não está mais vivendo a sua vida como você queria antes.
E aí é um passo de aceitar. Então, é um amor enorme, porque a gente fala, como é que eu vivi até hoje sem ela, né? Sem eles, porque hoje eu tenho outro filho também. Mas assim, naquele momento eu falava, Jesus, o que eu fui fazer? Porque agora eu ia estar ali, ó, chegando do trabalho, me aprontando para ir pro pub, sabe? Sem assim, muitas obrigações happy hour, ali de cuidar de outra vida. Exatamente. E aí agora eu falei, o que eu faço com ela? Então eu acho que esse é um sentimento normal ali entre as mães, né? É muito normal, é aceitar esse novo, né, esse diferente. E sem medo, porque o máximo que você conseguir de ajuda, uma rede de apoio, quem não tem, mas é importante você saber que tem que ter essa conexão, não se preocupar só com o externo antes da criança nascer, mas do interno, a tua história, os gatilhos que vêm da tua infância, quando você se depara com aquele nenê, quando ele chora. Por que a gente se desespera tanto? A gente chora junto. Não aguenta. E às vezes a criança tá chorando porque ali de 4, 5, 6 meses é como ela consegue se expressar, né? Ô Tati, agora contando um pouquinho do que você faz, até para quem tá chegando agora e quer entender um pouco desse teu trabalho, porque é algo novo, né? Algo que a gente relativamente não tinha. novo. Não, educação parental, acho que de uns 5, 6 anos para cá. Até com a pandemia, então, bombou, né? Bombou com essa criançada toda em casa. Mas conta um pouquinho, existe algum momento ideal pra gente procurar você, pra dar essa ajuda pra gente? Existe uma idade da criança que é melhor a gente fazer isso ou não? Em que momento a gente te procura? Eu gosto dessa ideia de se preparar quando o neném ainda está na barriga, sabe? Olhar para as questões pessoais e começar a criar hipóteses de como vai ser quando a criança estiver aqui. Eu gosto disso. Mas eu também atendo muitas mães na fase ali a partir de 1 ano e meio até 7, 8 anos que começam a se deparar com alguns comportamentos das crianças, né? Então, olhar não só o comportamento, mas o temperamento. Então, a gente tem... E o que eu faço com tudo isso, né? Porque tem uma coisa que eu acho que acontece, que assim, as crianças de hoje, elas são muito diferentes de quando nós éramos crianças, né? Mas por quê? A gente não tinha, primeiro que a gente não tinha toda essa comunicação, todo esse internet, visual, toda essa internet, tudo isso, mas a gente também tinha uma coisa ali de ser muito... Eu não sei, eu fui uma criança muito obediente, de ser muito obediente aos pais. Então, minha mãe mandava, cara, eu tinha um medo. Eu só olhava, não precisava falar. Era olhar. E minha mãe batia na gente, então eu ficava apavorada, assim, né? Então, assim, eu era super obediente. E hoje eu vejo umas crianças muito mais, né, questionadoras, inteligentes. O meu filho fala termos que, assim, eu fui usar depois de adulta, sabe? Então, assim, hoje eles vêm de um jeito que realmente a gente não sabe como lidar. Porque o que acontece? Alguns anos atrás, dentro da formação de uma família, você tinha a mãe, de certa forma, dentro de casa, né? Submissa, querendo ou não, ao pai que saía para trabalhar. Então, consequentemente, dentro dessa escala, a criança também era submissa à mãe e aos pais. A minha mãe ainda trabalhava, minha mãe sempre trabalhou, então isso era algo que... Hoje tem muito mais, Isso, né, mulheres para o verdade. mercado. Então, imagina que o degrau subiu, a criança ela ainda está numa posição que ela também quer ir para fora, que ela também quer expor, que ela também quer falar. Então, quando a gente vê a nossa criação para hoje, essa questão de obedecer, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque beira muito a obediência cega, né? Obedecer sem saber por quê. Isso é um problema, porque senão você cria aquelas pessoas que vão fazer o que mandou e pronto, sendo bom ou sendo ruim. Mas hoje em dia a gente virar já não tem capacho isso. na mão dos outros, né? Pois é, então tomar esse cuidado, obedecer com limite, com respeito, que a base do meu trabalho é o respeito, né? Então pode ter 1 ano de idade, 100 anos, respeitar o ser humano, independente se é criança ou não. A base é o respeito, então cuidado, né, nessa questão de obedecer, de não obedecer, a quem, o que, fere os meus princípios, não, meus valores, me coloca em risco essa obediência, claro, com respeito e limite. Então tem essa diferença, né, da mulher hoje tem uma outra posição muito maior dentro do mercado, que ela sai um pouco de cuidados ali do lar, ela divide um pouco mais com o marido e a criança consequentemente sobe e não aceita muita coisa que é ali. Daí que vem os temperamentos. Então algumas crianças todos nós viemos de fábrica com alguns temperamentos, são 4. É bom conhecer porque você sabe lidar. Quais são eles? Nós temos os temperamentos da raiva, é o sanguíneo e o colérico, e os temperamentos da tristeza, que é o fleumático e o melancólico. Então, predominantemente, a gente tem um desses 4
Em segundo lugar ali, influencia. Claro que são traços aí de personalidade que vêm, né, da tua criação, da tua própria, do teu ser ali, mas com o longo do tempo pode ser formado, pode ser alterado um pouquinho, Moldado, eles oscilam. talvez, né, melhorado, aprimorado. Mas quanto mais você conhece os temperamentos, mais você sabe lidar com aquela criança que te afronta e você acha que ela é daquele jeito porque ela quer te afrontar. Não, ela é daquele jeito e às vezes ela só precisa de um impulso para agir diferente. Né, para você não ficar, a gente não colocar as crianças dentro de caixinhas. Então, esse conhecimento. E aí tá o meu trabalho. Então, como você me perguntou por onde eu vou, né, por onde que eu transito, eu sempre acreditei muito em crenças, então eu sou formada em programação neurolinguística, hipnose, constelação familiar, que eu acho que tem tudo a ver aqui com essa educação, para a gente olhar a linha do tempo, e comunicação não violenta, educação parental. Então eu gosto de atender mães, mulheres, para olhar a história delas primeiro, entender ali gatilhos, traumas, bloqueios, o que está impactando com a relação com a minha criança, aí a gente percorre um caminho, sustenta novos recursos, instala, de certa forma, com a programação, novos recursos, para daí sim eu saber lidar com a minha criança. Porque a gente, vamos falar que a gente fala que nasce a mãe, nasce a culpa, né? E nasce o filho, nasce a manha. Então, como é que a gente lida? Eu quero dica aqui. Qual é a dica que você dá para lidar com as birras? Com as birras, olha, a birra ela é o resultado de alguma coisa que não tá legal para a criança. Então, você imagina assim, você passou um dia no seu trabalho, brigou com o chefe, entregou um trabalho, teve um erro, sei lá, foi retalhado, pegou trânsito, brigou no trânsito. E quando você chega em casa, você tem teu marido, você tem tua esposa, você tem um amigo que te abraça, que te acolhe, fala, você chora, né? Você fala, eu quero chorar. A criança passa pelo mesmo. Várias frustrações durante o dia. Pode ser que passou um tempinho ali por fome, pode ser que não conseguiu dormir. Ou que, na escola o negócio estava ruim. Que estava brincando e aí tocou aquele sinal, as crianças tiveram que se recolher, sendo que ela estava tão bem ali brincando. Acontece. Só que a diferença é que eles não sabem lidar, e a gente, às vezes, na fase adulta, não sabe lidar com essa frustração. Então, eles ficam com aquilo ali. Né? Eles precisam de um acolhimento, precisam de alguém por perto para poder falar, eu tô aqui, te entendo, te vejo, calma, né? Tô aqui. Então, a birra, ela é o resultado de alguma coisa que não tá legal dentro da criança. O que eu sempre falo, dá um step para trás. Né? Que se você tá conectado com a tua criança, você vai saber um horário que ela pode estar com fome, alguma brincadeira que ela está fazendo e ela não está querendo sair daquilo, você percebe. Então, olha para um antes, o que deve ter acontecido que gerou aquele comportamento na criança. Porque eu lembro assim, que já vi também, os meus, graças a Deus, nunca fizeram isso, mas daquela criança que se joga, né, no chão do shopping porque quer alguma coisa, e aí a mãe fica ali, né, a mãe toda constrangida, porque, né, não quer achar, né, que tá maltratando, não quer que os outros achem que tá maltratando aquela criança. Cara, é muito difícil isso. E aí eu traria 2 pontos muito importantes. O primeiro, não julgue a tua criança com o olhar dos outros. Porque realmente é uma situação muito difícil. E nem julgue as mães, tá? Porque só a gente sabe como é difícil esse negócio. Não, tirando totalmente. Ali a situação, para quem é adulto, lidar com aquilo já é difícil, imagine para criança. Então, não entre na vibe da criança, quero dizer, não mostre também para ela que você tá irritada. Cara, respira. Eu aprendi a ignorar. Até 10. Fica ali, observa. Isso. Só que faça contato, né, visual, não pense em ninguém, pense que não tem ninguém ali em volta. Se dedica para tua criança, porque a percepção do que está acontecendo fica dentro dela. Os outros, amanhã depois vão esquecer, vai acontecer várias coisas na vida que eles não vão nem lembrar. É uma vergonha. Primeiro, calma, mantenha calma, conta até 10, lembra de uma foto legal tua, de uma música, olha para aquele serzinho ali, não pelo comportamento. Tira o comportamento da frente e olha para tua criança, para aquela amorosidade, para aquele ser. Eu sei que às vezes pode parecer difícil, mas por quê? Porque a gente já está num piloto automático, né? Então dentro do nosso cérebro já tem um caminho sendo percorrido mesmo. Quando você muda, faz outro caminho, novos ligamentos ali, novos neurônios vão sendo construídos, novas estradinhas, para que você passe a agir de uma nova forma. Então, viu que está dentro do mercado ali, está acontecendo alguma situação, abaixa, faz contato com a tua criança e a primeira coisa olha para o sentimento dela e confirma aquele sentimento. Confirma. Tipo, eu entendo que você está se sentindo assim. Eu tô percebendo que você tá irritada porque eu não comprei a bolacha que você queria.
É a primeira coisa. Por que eles se irritam tanto? Porque a gente vai contra. Então, imagina assim, poxa, eu quero tanto esse chocolate. Minha mãe falou não, mas eu quero. E minha mãe tá falando não. E eu fico irritada. Então, aceita a irritação, Aí você né? extravasa, a criança vai extravasar essa irritação. Agora, se você entra na irritação, fica numa mesma frequência que vocês não vão conseguir se resolver, independente da idade que for. Se é muito petitico, comunicação não verbal, o rosto, né? Fala com o corpo, não fica naquela coisa assim, padece ali, né? Tô vendo, te entendo, calma, né? Eu tô aqui, você tá irritada, vamos resolver, e deixa, e vai aos poucos, né? Tô aqui presente, porque você precisar. Então é se colocar ali presente e aceitar aquele sentimento da criança. Tá, e tem alguma fase que é mais difícil? Porque eu tenho a impressão que maternidade é igual videogame, sabe? A criança vai passando de fase e vai ficando mais difícil o negócio. Sem premiação, né? Não tem, só que não tem prêmio, pois é. E aí, assim, tem alguma idade que é mais difícil, outras que são mais fáceis ou não? Educar realmente ao dia a dia, porque a gente sabe que o Terrible 2 é muito verdadeiro ali. Sim. Naquela idade dos 2 anos, a criança, né, fica meio dificinha. Você acha que essa é realmente a pior idade ou não? Cada idade vai ter a sua dificuldade aí. Eu acho que cada idade tem a sua dificuldade. Quanto mais recursos você tem para lidar com esse desenvolvimento, quanto mais você conhece a tua criança e consegue manejar ali com ela, menos impacto tem. Claro que Terrible 2 é uma fase importante, porque é um desvínculo, né, da mãe. Nossa, agora realmente eu sou um ser, minha mãe é outro ser, e eu tenho vontades. Eu começo a perceber que ela quer, eu vou na dela, até 2 anos. Agora eu não quero mais. Eu quero ir para outro lado. Eu quero brincar de outras coisas, eu quero fazer outras coisas, eu quero minha individualização. E o adulto, normalmente, quando não tem esse conhecimento, não sabe. Então, acaba, né, levando ali pelo lado do Terrible 2. Mas, claro, existe, né? Porque é uma fase do desenvolvimento, como aos 3 anos tem, aos 4 ou 5. Então, olhar para uma fase difícil, eu acho que quando você tem recursos, você consegue minimizar. Mas, quando a criança ela começa a se impor um pouco mais, que talvez seja ali dos 2 para frente, até os 4, 5 anos, eu acho que pode ser assim, mais difícil no sentido de ela falar não, dela rebater, dela ter as próprias vontades, de você ficar espantado às vezes com algumas coisas que as crianças falam, porque escutam na escola. Então, quanto mais vínculo, amizade, conexão você cria, mais vocês levam de uma forma leve isso, sem traumas para qualquer uma das partes, porque até os 7 anos pelo menos é onde a gente ajuda a criança a construir a autoestima dela. Então eu vi um vídeo esses dias muito interessante que a pessoa ela coloca, é o Gary Vee, o nome dele. Ele fala assim, a mãe pergunta, como que eu faço para ajudar minha criança a não ficar tão dependente das redes sociais? E ele coloca, ajude ela a fortalecer a autoestima, porque ela não vai depender de ninguém para curtir, para gostar. Isso é importante. Então, meu trabalho também é muito pautado dentro da autoestima que a gente constrói na criança, dentro dessa faixa etária dos 0 aos 7, 8 anos, para refletir numa adolescência segura, conectado com os pais, diferente do que a gente está vendo hoje. Exatamente. O que a gente vê hoje são essas crianças, por exemplo, eu vejo a minha filha às vezes traz umas referências de TikTok ali, que eu fico apavorada, porque por mais que a gente tente, eu tô numa filha aí, né, na pré-adolescência, por mais que a gente tente controlar, porque eu sou uma mãe que apesar aquilo lá, equilibrando os vários pratinhos que a gente tem, trabalhando, fazendo 1000 coisas, mas eu tento ficar de olho, sim, pelo menos assim, no conteúdo que eles assistem, o que tá acontecendo, né? E às vezes minha filha me traz uns conteúdos de TikTok ali, que eu falo, Jesus, é uma linguagem, é um estilo de dança e principalmente as músicas, que eu falo, a gente nunca ouviu isso aqui em casa, e ela adora. E ela dança, ela às vezes não sabe nem o que tá dançando. E aí, como é difícil, o que a gente deve fazer nesses casos? Acha bonitinho, fala, filha, menos... O ponto é que a gente tem uma estrutura até de sociedade, eu penso, né? Até como ser humano, nós somos mamíferos, então a gente gosta de bandos, né? A gente gosta de pertencer. Normalmente o que acontece para pertencer a determinados grupos, as crianças acabam gostando de certos assuntos, vão para TikTok, YouTube. Eu acho que a parte do controle que você faz, ótimo, porque não dá para deixar solto, né? É difícil educar.
É difícil porque você tem que estar presente, você tem que oferecer um cardápio do que não está nas telas. Então é passear, é brincar, é jogar uma bola, enfim. E existe uma idade para essas crianças já estarem nas mídias sociais? Porque eu vejo assim, eu ainda, por exemplo, a minha filha, não deixei por muito tempo ter o Instagram, hoje ela tem, mas é um Instagram fechado que eu não deixo ficar postando, é só para os amigos, uma coisa assim, porque ela fala que todas as amigas já têm. E aí tem uma idade certa para elas entrarem nesse universo das mídias sociais, que ao mesmo tempo é tão interessante, mas também é perigoso, né? Eu acho que vai muito de como ela lida com o Instagram, com as redes sociais. Se tem uma relação de dependência, é perigoso. É muito perigoso. Se aqui dentro da tua casa você já começa a colocar uma educação do que as pessoas podem oferecer, então, muitos casos de pedofilia, a gente vê, a pessoa chama a outra, vem aqui me encontrar, te busco em tal lugar. Se você já faz essa educação previamente aqui dentro da tua casa, é um ponto a mais de segurança, né? Mas, claro, sempre colocar limites, eu acho que de horários, para a criança não ficar presa só nisso e fortalecer essa autoestima, não precisar das redes para ser amada, para ser benquista, para fazer parte de um grupo e tirar um pouquinho da mente de que, porque os outros têm, eu tenho que ter. Como a gente faz isso, Tati? O tempo... Como que a gente faz? É esse oferecer o cardápio fora. Né? O que vocês duas talvez fazem juntas? Como programa de filha, de mãe e filha, né? Para estreitar a relação. Esse é o ponto, né? É trazer a criança para perto, porque o que acontecer ela vai te falar, não vai ter medo, ela vai ver em você um ponto de apoio e não um ponto de repulsa, né? Vai brigar comigo, vai me colocar de castigo, como a gente vê. Então trabalhar. Tem uma idade melhor. A idade quem vai definir mesmo é ali os pais, dentro de dos valores acordo dos dentro. Pais. Entendi. Em casa, por exemplo, né? Meu mais velho tá com 7 anos. Eu ainda não comprei um videogame. Eles não têm videogame lá. O meu ganhou com 7. Só que, por outro lado, eu tenho um trabalho danado de propor tarefas, atividades, coisas legais pra gente fazer fora do que eles me ajudam ali em casa, pra poder sanar essa vontade. E eu vou conversando, né? Quando tiver um videogame aqui em casa, talvez seja esse ano que vem, é 1 hora, sei lá, vamos ver no final de semana, chamar os amigos. É jogo legal, mas que não seja ainda de arma, de matar. Porque depende, assim, é muito você olhar para o que eu estou fazendo, colocando para input, né? O que a minha criança está consumindo, que daqui a pouco vai ser o output. É o que ela vai colocar para fora. Então aí você vai ver pessoas mais violentas, você vai ver desconexão de amizades, pessoas dependendo de um like para poder entrar no... Então é o que você coloca muito dentro da tua casa, a amizade, a conexão que você cria aqui com a tua criança, de querer ouvir com olhos de ver, ouvidos de ouvir, que eu falo, prestar atenção, né? O que está acontecendo? Não está nos sinais. Então, a base é a conexão com a criança, você se dispor a isso, né? E é um trabalho. Por isso que eu falo, estudar para ser pai e mãe. Eu, com todo esse trajeto que eu fiz, eu não penso que é só no instinto, não dá pra ser só no instinto. Não dá, gente, eu vou te falar, não dá. E eu acho que na pandemia deu uma degringolada e eu fui atrás de ajuda. Tudo bem, né, mas assim, eu penso que também não se cobrar muito, nós como mães, a gente né? se cobra, você né? entrou no tema ali da culpa. A culpa é você querer dar conta de tudo, só que aí se pergunta, né, dar conta de tudo pra quem? Pra quê? Pra quem vê, né? Porque normalmente é pro externo. Por que eu tô me cobrando tanto? E é você ter muita clareza dos pratos que você tem aqui na mão. Então você está equilibrando os pratos. Opa, o prato ali da casa bem arrumada vai cair. Tudo bem. Eu já escolhi os meus pratos que já caíram, já estão tudo quebrado e tá tudo bem. Você ter consciência, aceitar isso e lidar bem com isso daí é a chave. Porque é todo tempo se perguntar, eu quero deixar a pia toda arrumada aqui, quero ainda brincar com as crianças, quero ir no cabeleireiro, quero dar conta de tudo. Pra quê? Pra quem? A troco de quê? Pra ganhar o quê? Então são perguntas que a gente precisa se fazer e também olhar lá pra tua história, se na tua infância você não era muito cobrada, se na tua infância você não era muito censurada, cortada, que você ficava naquele cantinho e ali ficou. E quando vem a maternidade, o gatilho vem. É batata. A maternidade é um dos principais porque a gente acaba cobrando, de gatilho. Principalmente, olha, eu fico pensando hoje nessas crianças que têm zilhões de atividades, porque elas precisam ter, porque elas vão entrar no mercado de trabalho no futuro que vai ser
né, que todo mundo fala que vai ser uma verdadeira guerra. E aí eu fico pensando assim, hoje a gente tem os dois lados, né? Crianças que são altamente cobradas por conta de que elas precisam dar um resultado no futuro, elas precisam ser bem-sucedidas, né? E por outro lado, crianças extremamente mimadas. Por quê? Uma coisa que eu percebo, não sei se você vai concordar comigo, é que na nossa geração, não vou falar na minha época, não vou falar isso, tá? Mas antes, né, da época da minha mãe, lá pra trás, da época dos meus pais ou dos meus avós, a gente via que os filhos eram voltados muito para o cuidado com os pais. Então você tinha aquela coisa de pedir bênção para os pais, né? De tudo, de ser extremamente obediente. Aí não sei se pela força ou pelo amor, não vou nem entrar nesse mérito, mas tudo era voltado para os pais, de você cuidar um pouco dos pais. Hoje eu vejo que a gente inverteu um pouco isso. Hoje a gente vê pais extremamente zelosos pelos filhos, querendo dar todo o respaldo necessário, né? O que a gente se preocupa hoje? Com o futuro dos filhos. Se eles vão ir numa boa faculdade, se eles vão estudar fora. Pelo menos é para isso que a gente prepara. E aí eu não sei, isso é bom, isso é ruim, isso tá tornando as crianças mais frágeis ou não, entendeu? Porque a gente às vezes se pega fazendo tudo só pra eles. Porque agora precisa da aula de música. Porque agora precisa do não sei o quê. Precisa do esporte tal. Precisa da aula de robótica. Eu falo, cara, não sei como é que a gente dá conta no meio de tantos precisos, sabe? Tantas necessidades. Eu tenho uma mentora praticamente, que foi por onde eu comecei essa trajetória, que é a Isa Minatel. E ela fala algo muito interessante. Entre preto e branco há 50 tons de cinza. Que é o quê? É o equilíbrio. O equilíbrio. Então, quando você tem um equilíbrio entre esse mundo de atividades e a calmaria da casa, ótimo. É um caminho que tende a ser mais assertivo, né? E eu coloco o seguinte, faz um exercício prático aqui agora, todo mundo que está aqui com a gente, quem está escutando, quem está assistindo, vocês aqui. Quais características e valores de vida que você quer ver nas suas crianças daqui uns anos, né? Coloca ali responsabilidade, empatia, respeito é o que a gente mais fala aqui em casa. Coloca isso aí num papelzinho, anota. E aí você pensa o seguinte, hoje os maus comportamentos, tudo que as crianças fazem, como que você lida com isso? É com xingamento, é com castigo, é com grito, com palmada, é com ameaça, é com o quê? E aí você faz um paralelo entre essas duas listas, o que eu quero que meu filho tenha, desenvolva, e o que hoje eu faço com o mau comportamento, eu ensino isso aqui? Se você fecha hoje os teus olhos e imagina teus filhos daqui 20, 30 anos, eles entrando pela tua casa, assim, na porta da tua casa, eles vão ter aquelas qualidades ali que você quer? Eu espero que sim. Apesar de eu dar uns gritos, viu? Não sou perfeita nem, tô muito longe disso. A outra coluna, tudo que você faz para ensinar isso, condiz? Esse é o ponto, sabe? Claro, sem cobrança, aqui não tô falando de culpa, cobrança, nada disso. A chave para mim, e o que eu trago como empírico, é a conversa, o diálogo. Sim. Então eu converso muito com os meus filhos. A gente tem alguns rituais aqui em casa que nos permitem ter esse diálogo. Então o café da manhã e jantar é sempre todos à mesa. São valores, então você está passando valores para frente ali com eles. Então todas essas atividades, os pais querendo fazer tudo, tem uma coisa que é muito importante que a Jeanne Nelson fala dentro da disciplina positiva. Não faça pelas crianças aquilo que elas poderiam fazer sozinhas. A gente acha que às vezes é um abuso a criança lavar uma louça, sujou o chão de água, ela tem que limpar. Ela tem que limpar. Ela tem que limpar. Porque minimamente eu estou ensinando ela a agir daqui uns anos na própria casa, no trabalho, para não virar faz o que quiser. Eu hoje estou vendo muito isso, sabe? E um exercício diário, para mim também é difícil. É um exercício diário de, cara, sujou? Aqui, meu amor, não, eu penso quando chegar no corporativo, essas crianças, quando for trabalhar, o chefe vai dar um grito, porque, né? O chefe vai dar, isso aqui ficou uma porcaria, vai refazer. Cara, vai entrar no banheiro e vai chorar. Sim. Ou vai ligar pra mãe, me ajuda. Porque eu não sei, sabe assim, eu não sei se caminha pra esse lugar, mas é engraçado. Claro que a gente enche tanto a agenda, porque às vezes a gente não gosta de passar tempo com a criança, a gente às vezes não gosta de sentar pra brincar. Eu já tendo vários casos assim, vários. E aí você vai descendo um pouco mais na história, aí você pergunta, né? Eu pergunto normalmente pra mãe ali, a cliente que eu tô atendendo, você lembra de algum momento, você tem uma foto de você brincando com teus pais? Não. Eu tenho uma memória, assim, nada na minha infância.
que será que aconteceu ali? Para você não ter paciência com a tua criança, para você não ter paciência de conversar. Que esse ritual todo que vocês fazem, tem gente que não gosta. Eu já atendi várias pessoas que, cara, eu não tenho paciência de sentar e brincar. Tá bom, mas a criança se conecta contigo, não é só não sentar e brincar, é não conversar, você parar e ouvir, e indagar. Sério, me conta mais, que legal passear juntos, né? Conversar minimamente e fazer esses rituais. Então, é legal preparar para um futuro que a gente ainda não sabe, mas que é bom, ok, preparar, mas principalmente com valores humanos, né? Não só valores corporativos, ótimo, mas ainda assim é um ser humano, ainda assim é um ser humano. Aonde quer que essa pessoa esteja, ainda assim ela vai ter aqui dentro valores da família, vai ter princípios e vai acreditar em coisas que responsabilidade, empatia, ajuda ao próximo, a natureza, disciplina de começar algo e terminar, resiliência de escutar um chefe, uma esposa e principalmente pensar, respeito, né? Fui lá, a pessoa falou de tal jeito comigo, não gostei. Ir lá e falar, não obedecer apenas, é obedecer consciente, né? Não é obedecer cegamente. Então, eu acho que é legal, desde que tenha um equilíbrio, e que os pais queiram participar, queiram entrar e pergunte para as crianças se é o que gosta, se é o que não gosta, mas nunca deixando de lado o momento família e às vezes o ócio criativo que é necessário. O nada. Tati, agora nós vamos abrir o Instagram aqui, porque porque lá nos meus stories eu fiz perguntinhas. Ótimo, o que vocês querem perguntar para a Tati, já que educar é um tema tão bacana e que nos leva assim a tantos lugares e tantas reflexões. Então vamos lá. Vou olhar aqui se temos perguntinhas. Calma aí, gente, tá meio devagar, mas vamos lá, nós vamos chegar lá. Mas tem muitos temas de educação que a gente poderia passar o dia inteiro aqui conversando, combinados, rotinas, que a gente consegue propor para as crianças que dá certo. É verdade. Com birra, briga entre irmãos, é muito, muito comum. Então uma delas é aqui, ó. Como tirar o adolescente do videogame? Tem dicas, Tati? Olha, é tão gostoso ali o momento do videogame que o fora isso também precisa ser bom. Né? Então, o que você propõe o que está no cardápio para esse adolescente fazer? Cara, gosta de tirolesa, gosta de futebol, gosta de praia, começa a propor coisas que também sejam atrativas fora disso. Traz a criança para perto de você. Você conhece meu trabalho? Quer saber o que a mamãe faz? Quer saber o que o papai faz? Vem aqui conhecer, vem no meu escritório, vem na minha fábrica, mostra para a criança. Porque tem uma coisa que é para criança não, para adolescente, né? Que é algo que é muito importante. Para você ser interessante, você primeiro precisa se interessar. Então, se a tua criança, cara, não tá nem aí, será que você tá aí para ela? Para as coisas dela? Deixa eu jogar com você. Que jogo que é esse aí? Cara, conheço um lugar que tem vários desses, sei lá, bonecos desses jogos, sei lá, Pokémon. Vai ali na Liberdade, começa a envolver um pouco mais, olha um pouco para fora e traz esse mundo mais interessante além do videogame. E claro, com limitações, né? Eu acho que tem que ter rotinas muito bem estabelecidas, sabe? Você tá aqui na frente da tela jogando, beleza, só que tem também uma outra parte, que é a casa, que é a logística da casa, que são as tuas responsabilidades, a tua escola, o teu desenvolvimento como pessoa. Então, eu acho que dá para casar dessa forma, tendo um cardápio muito bacana como o videogame. Dá trabalho, mas é necessário. Dá trabalho, pois é. Mas tudo, né? Tudo que a gente quer fazer, ainda mais bem feito, dá trabalho, né? Esse é o ponto. Olha só, aqui agora uma polêmica. Polêmica. Qual a dica para evitar a sexualização das crianças? Hoje elas querem beijar, inclusive meninos e meninas, tá tudo meio liberal. Então, como que a gente faz isso pra ela entender que realmente assim, eu agora vou trazer do meu aqui, que ela realmente precisa ter um sentimento pra sair querendo beijar, né? Pra beijar a gente precisa ter um sentimento pra não ficar aquela coisa tão vazia. E assim, pra ela entender que se ela quer beijar tanto menino quanto menina, ela tem que querer isso, né? Ela tem que se sentir atraída, ter vontade. E não só porque as pessoas estão ali, né, fazendo uma pressãozinha, as amigas, impondo. E aí, Tati? Eu ainda sou a favor do que eu comentei um pouquinho antes. O que essa criança, ela tem de input, ela vai ter, consequentemente, de output. Então, o que ela tá vendo? O que ela tá ouvindo? Ao que ela está sendo estimulada? Dentro da idade e fora da idade. Então, a gente sabe que tem muitos vídeos, tem muito TikTok que promove essa sexualidade. Cuidado!
Cuidado, porque a gente às vezes acha inofensivo uma música XYZ, mas não é. Quanto mais a criança escuta aquilo, mais pode despertar logo ali na frente. Então, a conversa, muito, né, o que você trouxe para mim, esses rituais de conversa. Eu sou muito a favor das histórias. Nós, seres humanos, a nossa mente adora uma história. E a gente às vezes aprende muito mais pela história do outro do que pela nossa própria história. Então, começa a contar tuas experiências, mesmo que às vezes você precise elaborar um pouco mais, precisa não inventar, mas deixar um pouquinho mais dentro do contexto daquela criança. Então, ela está se vendo ali num grupo onde está, sei lá, os vídeos que está vendo, as danças, começa a entender de que ela precisa também beijar, que ela também precisa seguir aquele grupo. Chama para uma conversa e fala, deixa eu te falar o que aconteceu comigo. Constrói uma história na tua cabeça, como se fosse sua, e mostra as consequências para a criança, e mostra o que aconteceu. Só que isso precisa ser um trabalho de disciplina, um trabalho permanente, não é uma história, acabou, beleza, aprendeu. Não, é dia após dia. Hoje você que conta a história, amanhã teu marido toca no assunto, outro dia você tem uma reportagem. Então você começa a construir uma base para que ela aprenda, não naquele modo, né, tem que passar para aprender. Deixa eu te contar a minha história que eu passei. Olha só com o que aconteceu, né? E ainda assim, se te trazer curiosidade, tamo junto, tô aqui com você. O que está acontecendo? Vai participando. Mas eu sou amante total das fábulas, das histórias com finais que fica ali na cabeça, porque o nosso inconsciente ele pega. Se não pegar ali na hora, no consciente, leva para o inconsciente, dependendo da situação, volta esse aprendizado. Então eu sou muito a favor de histórias, fábulas, gosto, e constrói, pega um tempinho para você construir coisas que aconteceu com você, conta, as crianças adoram, não só crianças, adolescentes também, adoram saber o que passou. A gente deixou de fazer isso, né? A gente deixou de falar, filho, como foi teu dia na escola? Ah, foi assim. E o meu foi assim, alguém me ligou do trabalho, eu não consegui fazer tal atividade. Essa troca a gente não faz. Verdade, Tati. Gente, dicas maravilhosas, dava pra gente ficar aqui conversando o dia inteiro. Mas a gente precisa ir, né, caminhando para o final aí do nosso... Muita informação pra gente sair daqui e ficar pensando, nossa, né, o que eu vou melhorar, onde eu tô errando, onde eu tô acertando, né, porque eu acho que é um pouco disso, é um pouco de aprendizado mesmo. Eu acho que você trouxe o ponto de errar e acertar. Não existe erro. Não tem receita. Não tem erro. Não tem receita e não tem erro. É feedback. Se o que você está fazendo ali com a tua criança não está tendo o resultado que você quer, muda a estratégia. Não acha que está errado, não é que está errado. O processo talvez não esteja correto. Muda a estratégia. Abre um pouco o horizonte, amplia um pouquinho a flexibilidade, né? Então não encara como errado, eu sou uma péssima mãe, não dá certo, ninguém gosta de mim, eu só brigo com as minhas crianças, não me obedece, eu preciso falar 200 vezes a mesma coisa. Talvez o método está errado, o processo ali. Vamos mudar o processo. Então, busca ajuda, uma outra pessoa que tem um olhar mais apurado, enfim, eu sou muito a favor disso, não se penalize, sabe? Calma, faz de outro jeito, que dá certo. Sensacional. E por falar em busca e ajuda, nós vamos entrar agora naquele momento que é o momento publi do nosso podcast. Tati, agora é o momento. Quem quiser te procurar, como é que funciona? Você trabalha assim, tem por sessões, enfim, seu momento. Bom, meu trabalho é bem diferenciado porque o que acontece? Eu sou terapeuta, então convivência aí na maternidade e eu uso, dependendo do caso, todas as ferramentas, seja de hipnose, programação neurolinguística, constelação familiar, comunicação não violenta, então eu trago tudo isso para um pacote de sessões. Eu tenho um mínimo de 8, mas eu não gosto de colocar um limite, porque eu acho que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. E nós somos humanos aí de 35, 40, enfim, anos vivendo de uma mesma forma. Querer mudar de um dia para o outro não é assim, tem um processo, né? Somos cebolas, eu digo, a gente vai tirando camadinhas e ainda assim tem camadas lá por baixo. Então é um trabalho com mínimo de 8 sessões, onde eu coloco todos esses recursos e ele tem uma certa linha do tempo, né? Eu gosto de olhar para a tua história inicial, a tua infância, como que foi o ambiente onde você cresceu, os teus pais, sem culpa, mas sim aceitar com amor, com orgulho, ali de ter essa família. Aí o meio do processo, normalmente, para trazer recursos que nós temos, a gente nasce totalmente puro, mas com crenças, onde a gente nasce, as pessoas que a gente teve ali educação,
vai deixando a gente com medo, não se sentindo capaz, não se sentindo bem para fazer alguma coisa. Então eu trago de volta esses recursos e aí quando a gente já está mais no final do trabalho, aí sim a gente olha para tua criança, né? A minha criança está com birra, eu não suporto o jeito que ela fala comigo, eu acho que ela manda em mim, eu bato, eu grito. Só que aí você já vai ter muita consciência, muitas fichas já vão ter caído. A hora que você olhar aqui pro teu início de vida, como foi com teus pais, aí você vai olhar e falar, nossa, já vai ter caído várias fichas. Por que eu ajo assim com minha criança? E aí vai ficando mais leve. Então, eu acho que é um trabalho bem diferente, porque ele é assim, ele é completo, porque eu olho para a história da mãe primeiro, e a gente vai construindo isso juntos, para quando chegar na história com os filhos, nossa, tá beleza, agora eu consigo tocar. E a gente continua o processo ou não, alguma outra sessão individual de constelação familiar eu faço também. Então, eu gosto porque é bem completo, gosto de divulgar dessa forma. Para mães, eu faço tanto online quanto virtual, quanto presencial. E o meu Instagram é terapeuta Tatiane Cerqueira. Ali eu coloco vídeos, dicas, meu telefone também, o WhatsApp, para quem quiser agendar direto. O Theo vai colocar. O Theo vai colocar aí no... Isso, e eu sempre gosto de fazer uns 30 minutinhos iniciais ali de conversa, né? Para entender o que você precisa de mim, o que eu posso servir e alinhar as expectativas. E aí sim a gente começa o trabalho, que é muito legal. Eu vejo pessoas, mães despertarem, e ainda mais depois da pandemia. Dá certo, dá trabalho. Como você, para construir tua carreira, deu trabalho, você precisou estudar, você estava na faculdade ou não, enfim, mas vale a pena. Vale a pena você ver o ser humano que você está criando dentro da tua casa e ficar orgulhoso desse ser humano e falar, cara, ele tá pronto, ela tá pronta. Sensacional. Fiz minha parte. E eu acho assim, né, que é o que eu sempre brinco, eu falo assim, ser mãe é todo dia, né? Ser mãe, ser pai é todo dia. Não dá pra falar, hoje eu não quero ser mãe. Hoje eu não quero educar, hoje eu não tô afim. Então é muito mais fácil com ajuda, com ferramentas, né? Esse trabalho completo, a gente olha para casamento, depois dos filhos, a gente olha para a relação com as amigas. Quero voltar ou não pro trabalho, pro ambiente de trabalho. Tô só na função mãe, como que eu... Então, é um panorama bem completo. É bem legal esse trabalho. Ai, gente, Tati, muito obrigada. Eu que agradeço, pela foi sua ótimo, participação. Adorei. A gente agora, olha, já quero deixar os agradecimentos. Vão escutar a gente, vem escutar, indica pras amigas, pras mães que estão aí. Deixa essa informação ir para mais e mais pessoas, porque nós precisamos criar um mundo diferente do que está hoje e está nas nossas mãos, nas mãos das nossas crianças. Verdade, que se Deus quiser e eles também, Ele quer. Vai ser um mundo sensacional, porque eu acredito que essas crianças vieram realmente para transformar, sabe? Para deixar o mundo realmente um lugar melhor. E que bênção nós sermos pais e mães para conduzir, para ajudar essas crianças, né? Porque senão não faria sentido na vida a gente ter essa responsabilidade. Eu falo, sem filho é uma vida vazia, né? E tudo bem, quem teve essa escolha, mas assim, não quero nem, sem julgamentos, mas os filhos são realmente o grande amor, né, das nossas vidas. É o amor verdadeiro ali, né? Incondicional. Incondicional. Bom, bate bola agora, aquelas perguntinhas pra gente realmente acabar por aqui. Fiz no Instagram, vou fazer aqui pra você. O que é mais fácil, educar ou ganhar na Mega Sena? Educar, porque eu sei os recursos pra ajudar a minha criança. Ó, no Instagram tá ganhando ganhar na Mega Sena, gente, acredite. A Tati Cerqueira tem um estilo? Agora eu vou trazer pro meu aqui, né? Vou trazer aqui pro meu mundinho. Tem estilo, Tati? Sabe qual é seu estilo? Mais ou menos, eu permeio um pouco, eu sou muito descolada, eu sou bem tranquila, mas em alguns momentos mais sérios eu coloco ali a postura. Mas eu sou muito boa, assim, eu tenho uma autoestima muito... Eu sou bem comigo mesma, sabe? Bem resolvida, adoro. Então eu pouco ligo pro que vão achar, deixar de achar, desde que eu esteja bem, sempre tá certo. Então a terapia também tá ajuda nisso. Tá linda, tá sempre super adequada. Tem alguma celebridade, alguma influencer, alguém que você, assim, considera uma excelente mãe? Eu não diria só excelente mãe, mas eu acho que profissional e que me ensinou muito o que eu sei hoje e me colocou nesse caminho, que é a Isa Minatel. Eu sou completamente apaixonada por ela, é uma inspiração para mim há muitos anos atrás, e aí é alguém que eu sigo, a gente conversa, troca figurinhas, e eu adoro ela. Então ela é minha inspiração nesse ramo. Ela é uma excelente mãe. Penso que sim, por tudo que ela traz pra gente e que o filho dela ali, o que ela coloca do filho dela é aquilo que eu falei antes. Cara, tô fazendo a minha parte, tá dando certo pelo resultado que eu vejo na criança. É o que eu vejo nela e no filho dela. Legal. Deixa eu ver.
beber ou amamentar? Tem fases de beber e tem fases de amamentar. Fique tranquilo que a hora que amamenta, depois bebe. Depois que acabou de amamentar, bebe. Calma, tem pros dois. E pra gente encerrar aqui esse nosso super bate-papo, complete a frase. Grupo de mães da escola do WhatsApp... Precisa me conhecer. Eu ia terminar como: sempre tem uma doida que precisa te conhecer. Também, boa, melhorou, pode ser isso. Muito obrigada. E pra você que tá aí, você já sabe, eu te espero no próximo Livres e Chiques, nas plataformas de áudio e vídeo, Spotify, YouTube, onde mais você quiser. Até o próximo. Até, gente. Um beijo.